Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do Mestre dos Concursos. Meu nome é Bruno Campelo, eu estou aqui para passar para vocês as informações necessárias para vocês gabaritarem a prova da OAB na matéria deontologia jurídica, ok? Preciso de cara que vocês leiam o nosso estatuto, leiam o nosso regulamento, leiam a bibliografia, ao menos nos 2 livros dos 3 que eu vou passar aqui para vocês, tá? Tenho também a dizer que a nossa matéria é uma matéria fácil, é uma matéria que vai te facilitar passar no exame de ordem, tá? Porque representa mais de 10% da prova, então a gente deve deixar a nossa atenção maior, nossa preocupação maior com as outras disciplinas, ok? Então a gente não pode se preocupar, a gente tem que estudar, dar uma lida, o estatuto a gente lê em 2 horinhas, tá? Preciso que vocês leiam pelo menos 2, 3 vezes, o regulamento também, o SED também, ok? Que é o Código de Ética. A gente vai estudar também alguma jurisprudência peculiar, na hora eu vou falar aqui, ok? O que a gente precisa entender, tá? Porque também cai jurisprudência, uma coisa ou outra, mas cai na nossa prova, tá? Algumas perguntazinhas maliciosas. A banca é uma banca de concurso, apesar da gente não estar concorrendo com alguém para uma vaga, a banca é a mesma. Então, o tipo de questão é o mesmo. Só que a gente só vai ter que acertar metade da prova para poder passar, ok? A bibliografia que eu tenho para apresentar a vocês, eu vou sair da frente para vocês lerem, tá? Vamos ler junto? É o livro Ética Profissional e Estatuto da OAB, volume 10, primeira fase, 4ª edição de 2012, coleção OAB Nacional, editora Saraiva, tá? É o livro do Sebastião José Roque, que é o de Deontologia, Deontologia Jurídica, Ética Profissional do Advogado, da editora Ícone, e o Estatuto da OAB e Ética Profissional, volume 10 de 2012, coleção OAB, editora Juspódio. Gente, falei antes, vou falar de novo. Esses livros aqui, com 3 horas a gente lê, 2 horas a gente lê, cada livro desse, tá? O Estatuto, o Regulamento, a gente também lê em 2 horinhas, 3 horinhas. É de leitura fácil, é de compreensão fácil. Eu vou aqui tentar orientar vocês da melhor forma possível. A gente vai ponderar algumas questões, depois a gente vai ler o dispositivo para vocês poderem ver que tudo se encaixa, tá bom? E a gente tem que ter um compromisso, ok? De passar na prova. E a gente tem que ter o compromisso de estudar a matéria, tá bom? Isso eu preciso que vocês façam. Leiam o Estatuto, leiam o Regulamento e leiam ao menos 2 desses 3 livros. Eu, tá, procuraria ler os 3, até para você poder, você lê um, depois você lê outro, depois no terceiro você já vai estar abordando de novo, pela 3ª vez, o tema que você abordou no primeiro, de uma forma diferente, uma redação diferente. Isso serve para você compreender melhor a matéria que a gente vai estudar, tá? Vamos começar. Apresentação da matéria, gente. A legislação necessária é o nosso estatuto, que é a Lei 8906 de 94, é o Estatuto da Advocacia e da OAB, tá? O Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. O que esse regulamento significa, gente? Ele regulamenta o nosso estatuto. Vou dar um exemplo aqui básico, tá? Um exemplo clássico. O nosso estatuto diz, lá no artigo 8º, que para a gente ser advogado, a gente tem que passar no exame de ordem. Isso todo mundo sabe. Isso quando eu chegar lá na frente, eu não vou nem explicar, ok? Como eu disse, a gente tem que ler, tem coisa que eu vou passar para vocês tentar esmiuçar, tem coisa que é ridículo, tá escrito lá na lei. Tá? Então, essa é uma delas. Tá lá no artigo 8º, em um dos incisos, diz o seguinte: deverá o candidato ou o examinado passar no exame de ordem. Só que no estatuto não diz o que é ou como é o exame de ordem. Não diz que são 80 questões,
não diz que o exame de ordem é dividido em 2 fases, que na segunda você escolhe a disciplina e faz apenas uma. Ele não diz nada. Onde é que fala isso? É no regulamento. Então, gente, a gente precisa estudar a nossa lei, que é nosso estatuto, precisa estudar o regulamento, precisa estudar o SED, que é o Código de Ética e Disciplina, e os entendimentos jurisprudenciais acerca da nossa matéria, eu preciso que vocês saibam. Isso aí a gente vai ponderar, tá, no decorrer do nosso curso aqui virtual, no Mestre dos Concursos, ok? É óbvio, gente, que qualquer consulta que você faça ao site do tribunal, ao site do TJ, no caso, né? Ou, enfim, procurar jurisprudências acerca, da questão do advogado, tá? Do impedimento, da suspensão, enfim, de tudo que cerca o advogado. Isso aí vai te esclarecer melhor, você vai começar a ver decisões dos tribunais sobre questões de honorário, sobre questões de o advogado que foi suspenso e não deveria ser, ou acha que não deveria ser. Há muitas ações aí rolando e há muitos recursos para resolver questões do advogado que atuou numa hora que ele estava suspenso, ou ele estava com a OAB cancelada, ou que ele não deveria ser suspenso, que não deveria haver o cancelamento, tá, da sua inscrição. E isso vai sempre clarear, sempre vai melhorar. Cliquei aqui errado, gente, olha aí. Pronto, voltei. Isso vai melhorar o nosso entendimento acerca da nossa matéria, tá? Sobre a nossa matéria, tá? Eu vou voltar um pouco lá, o que eu deveria ter falado antes. O Código de Ética, o nosso estatuto, o regulamento geral, eles servem para nortear o advogado, para ele trabalhar de uma forma correta, de uma forma coerente, de uma forma honesta, para ele proteger a classe de advogados, que é uma classe que requer respeito, que emana respeito, tá? Que é uma classe que defende a lei, que é uma classe que desenvolve atividade pública, que é uma classe que tem que, de vez em quando, exercer a sua advocacia de forma gratuita. Isso a gente vai ver durante o nosso curso, tá? É uma classe que merece respeito, ela emana respeito e ela merece respeito, entendeu? Aqui no nosso código, no nosso curso, e essa disciplina ensina o advogado a como ele deve trabalhar, como ele deve se comportar, como ele deve estar trajado, como ele deve se dirigir a determinadas pessoas, como ele deve adentrar a algumas repartições públicas, o que ele deve respeitar, o que ele não deve, por excesso, respeitar em demasia. Enfim, ele vai lapidar o aluno, ele vai lapidar o estagiário, tá? Para que ele possa, no futuro, admitido no exame de ordem, desenvolver com perfeição ou próximo dela a sua atividade advocatícia, tá, gente? Não é difícil a nossa matéria, tá bom? É para a gente gabaritar, tá? São questões de fácil compreensão, de fácil resolução, de fácil resposta. A gente precisa acertar essas questões para a gente só se preocupar com as matérias mais difíceis, ok? Cujos professores aqui do nosso curso são excelentes, professores com mestrado, com doutorado, professores que transpiram, né, as matérias também muito importantes para a nossa prova da OAB das principais disciplinas da área do direito, tá? O único café pequeno aqui sou eu que dou aula de deontologia, tá bom? O resto é só monstro, ok, gente? Então tá bom. Vou passar aqui pro... Bom, a gente vai começar a falar aqui dos quadros da OAB, tá? Os quadros da OAB, gente, os principais quadros da OAB são o quadro de advogados e o quadro de estagiários, tá? O quadro de advogados, para você ser admitido, para você passar a ser advogado, você precisa, por exemplo, passar no exame de ordem, como a gente já falou aqui, certo? Isso é o mínimo para você ser advogado, é você passar no exame de ordem. Para isso também você precisa apresentar o seu diploma, para poder viabilizar o seu exame de ordem, tá bom? Senão, mesmo que você conseguisse passar no exame de ordem sem o diploma, você não vai conseguir a sua inscrição na OAB como advogado, tá?
Como estagiário, para você se inscrever, obviamente que você não precisa do exame de ordem e nem do diploma, tá? Então, gente, para a gente entender um pouco isso aí, lá na prova, a gente tem que saber que o estagiário, porque cai em prova, tá, gente? Cai lá na prova, exemplo, sabe o que pode cair na tua prova? O policial militar, tá? Solicitou a sua inscrição junto à OAB e aguarda o deferimento dessa inscrição. Pergunta: haverá o deferimento dessa inscrição? Havendo, o que ocorrerá com o seu cargo lá da polícia? Lá na frente a gente vai ver, gente, que esse policial ele exerce atividade incompatível com a advocacia. Não tem como a pessoa ser policial militar e ser advogado, tá? E também não tem como a pessoa ser policial militar e estar inscrito como estagiário no quadro da OAB de estagiário, ok? Vou repetir: o policial militar não pode ser nem advogado, porque ele exerce uma atividade incompatível, que a gente vai ver lá na frente, tá? E também não pode ser estagiário, porque ele também exerce uma atividade incompatível com a advocacia, com os quadros da OAB. Ele não pode estar nos quadros da OAB, ok? Ele pode até ser um estagiário para fins de aprendizado, mas ele não vai ter a carteirinha de estagiário da OAB, ok? Por isso eu falei, o estagiário não precisa do diploma, tá? E não presta exame de ordem. Tá bom, gente? Essa é a diferença básica para o advogado. E ele também tem que prestar, ele também tem que estar matriculado em estágio reconhecido pela OAB. Tá bom, gente? Então, o estagiário não precisa de diploma, não precisa de exame de ordem, mas ele tem que estar matriculado em estágio reconhecido pela OAB, tá? Outra questão é a seguinte: essa matrícula aqui, né, ele tem que estar matriculado, ele tem que ter sido admitido, aliás, isso, melhor do que isso aqui, admitido em estágio reconhecido pela OAB. Esse estágio, gente, ele só vai poder, a carteira da OAB, ele só pode tirar nos últimos 4 períodos de faculdade, ok? Aliás, gente, vou até retificar o que eu estou falando. Apesar de compreender o mesmo período, já que cada mesmo período, mesmo lapso temporal, mesmo intervalo de tempo, o período de faculdade, né, vamos botar que tenha 6 meses, 4 períodos dá 2 anos. E a lei fala em 2 anos. Então, corrigindo o que eu falei, vamos esquecer os 4 períodos. Ele tem que estar nos 2 últimos anos de faculdade. Ele tem que estar cursando os 2 últimos anos de faculdade, para ele poder conseguir a sua inscrição de estagiário junto aos quadros da OAB. O estagiário, gente, ele tem que ser, para ele conseguir preencher os requisitos, ele tem que ser muito parecido com um advogado, tá, gente? Sua conduta ilibada, seus bons costumes, sua vestimenta, seus modos, tá? Enfim, ele tem que ter tudo que o advogado tem. Ele está, num processo de formação, ele tem um norte a seguir. Qual é o norte? É o advogado, tá?
E qual é, vamos dizer, o norte formal dele? Ele tem que preencher os requisitos do artigo 8º, tá? Que é onde disciplina os requisitos necessários para a inscrição do advogado na OAB. O artigo 9º fala da inscrição de estagiário. E a gente vai ver ali, já, que é semelhante. O advogado apenas precisa de mais alguns requisitos, 2, tá? Não, ou seja, o estagiário tem que ser igual ao advogado, e para ele ser advogado só vão faltar 2 requisitos, ou seja, são muito parecidos. Então, a gente tem que entender que o advogado, o estagiário é praticamente um advogado, tá? Ele só não tem, por exemplo, poder postulatório, ele não pode ajuizar uma inicial, ele não pode fazer uma audiência como se ele fosse advogado, tá? Entretanto, ele pode fazer várias petições que são com caráter mais simples, de conteúdo mais simples. Ele pode elaborar uma petição, já que ele é estudante de direito, e essa petição com questões relevantes vão ser avaliadas, vamos dizer assim, pelo patrão desse estagiário, que é o advogado, e ele vai subscrever, ele vai assinar juntamente com o estagiário. Então, assim, o estagiário, ele faz as vezes de advogado em praticamente todo o trabalho dele. Ele apenas tem algumas limitações que a gente vai estudar adiante, ok? Vamos lá, gente. Requisitos para a inscrição na OAB. O artigo 8º, ele fala o seguinte: para a inscrição como advogado é necessário, inciso 1º, capacidade civil, gente. Vamos lá. A capacidade civil, a gente vai estudar lá com o professor de Direito Civil, tá? Um excelente professor, vai explicar isso para vocês de forma muito mais aprofundada, vai explicar muito melhor isso para vocês, para poder esclarecer, tá? Mas aqui eu acho interessante eu abordar o tema com vocês, tá bom? Capacidade civil, ela se divide em capacidade de direito e capacidade de fato, gente. Capacidade de direito também pode ser chamada de capacidade de aquisição, tá? E a capacidade de fato, a de exercício, tá? A de direito a gente vê no artigo 2º do Código Civil Brasileiro, e a capacidade de fato a gente vai estudar já no artigo 5º do nosso Código Civil, tá? Vamos lá, a capacidade de direito, tá? É para a gente conseguir diferenciar. É aquela capacidade onde o indivíduo, né, onde o ser, onde a pessoa adquire personalidade jurídica, tá? E a capacidade de fato, vamos dizer assim, é quando ela se torna cidadã. Ah, Bruno, qual é a diferença? Tá, diferença básica. Na capacidade de direito, a pessoa quando nasce, ela já adquire capacidade de direito. Ela já pode, por exemplo, ser numa ação sucessória, ela pode ser beneficiada, tá? Ela tem direito uma criança de 2, 3 anos tem direito à educação, tem direito à saúde, todo ser humano tem direito à moradia, inclusive criança. Então, ela detém direitos, né? Então, ela tem personalidade jurídica e ela tem direito, ela tem capacidade civil de direito, uma capacidade de aquisição, ela adquire direitos, ok? Ou seja, uma criança de 2 anos tem direito à saúde, ou seja, ela adquiriu direito à saúde ao nascer. Estou falando de 2 anos, 3 anos, porque ninguém vai estudar no colégio, numa creche, com 1 mês de idade, né? Então ela tem direito a estudar, tem direito a um hospital, ela tem direito a um teto, tá? Mas ela não tem capacidade de fato, que é o quê? Capacidade de você exercitar um direito, ok? Exemplo, exercício do voto, tá? Exercício do casamento. São direitos de fato. A capacidade tem a ver com a capacidade de fato, ok? Então, essa diferença básica implica em quê? Que essa capacidade civil aqui tem a ver com isso aqui, ok? Lá na prova, se cair com outra nomenclatura, a capacidade de fato, a capacidade de exercício, tá certo, gente. É essa capacidade aqui, ok? Não está errado.
Ou seja, a capacidade civil do inciso 1 lá do nosso Código Civil, tá? Para fins de prova do inciso 1 do nosso Estatuto, não é essa aqui. É essa aqui. É a capacidade de fato, capacidade de se exercer direitos. Ok? Vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Bom, eu vou ler com vocês aqui nosso dispositivo do Código Civil, que a gente acabou de falar, que é o artigo 5º, tá? Vamos lá. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Ou seja, vamos parar aqui. Paramos aqui. Vamos ler de novo. A menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Se a gente voltar ali onde a gente estava, o sujeito com 18 anos, ele é capaz civilmente. Ou seja, o indivíduo com 18 anos, ele já preenche um dos requisitos do artigo 8º. Ok? Que é a capacidade civil. Certo? Vamos continuar lendo aí. 18 anos, gente. Ou seja, se cai na prova alguma questão que diga 18 anos, a gente já atenta que essa pessoa tem capacidade civil. Ok? Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro. Ou seja, se não tiver os dois pais, na falta de um, o outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial, tá? Ou por sentença do juiz, ouvido do tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Ou seja, se ele não tiver 16 anos completos, não cessará a sua incapacidade, tá? Então, cuidado. Se o menor tiver 16 anos completos, se os pais concederem, se apenas um deles conceder na falta do outro, mediante instrumento público, cartório, independente de homologação judicial, ou seja, por instrumento público, não precisa de homologação judicial, o juiz não precisa intervir para decidir pode ou não pode, tá? Ou por sentença do juiz, ou seja, ou por instrumento público, ou numa ação judicial que venha culminar numa sentença do juízo, tá? Ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos, ou seja, nesse caso, ele vai ter a capacidade civil lá do nosso artigo 1º, do nosso inciso 1º do artigo 8º. Desculpa. Pelo casamento, inciso 2º, pelo casamento, ou seja, ele casando, ele fica com a capacidade civil lá do nosso inciso 1º do artigo 8º do nosso Estatuto. Pelo exercício de emprego público efetivo, ora, se ele é um gênio, imagina, o cara é um gênio, com 16 anos ele passa no concurso público, ele vai poder também tentar a carreira na advocacia, tentando fazer a prova da OAB, já que ele atingiu a sua capacidade civil. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Mesma coisa. O cara pode ser um gênio, gente. Pode estar com 16 anos e colando grau na faculdade. Ele também atingiu aquela capacidade civil, né, de fato lá do nosso inciso 1º do artigo 8º que a gente está falando agora. E no inciso 5 do nosso artigo 5º do Código Civil, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria.
Ou seja, se ele tiver um emprego e se comprove a sua economia para ele sobreviver sozinho. Ou ele pode também ser sócio de uma empresa, tá? Enfim, que ele consiga se manter sozinho, ele automaticamente se emancipa, tá? Isso aqui, gente, são casos de emancipação, tá? Se emancipa e vai ter lá a capacidade civil exigida para poder fazer o exame de ordem, ok? Então, isso aqui é importante. Vou até apagar aqui, vou sair daqui para vocês anotarem, né, poderem ler isso aí direito, 1, 2 vezes, tá bom? Vamos falar aqui do inciso 2º do artigo 8º, tá? Ele exige o quê? Diploma ou certidão de graduação obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Gente, isso aqui não preciso nem explicar, né? Como é que você vai comprovar que você acabou a faculdade? Você tem que ter o diploma, ok? Como é que a OAB vai acreditar que você fez a faculdade? Não tem como o diretor ligar para lá, avisar. Você tem que trazer um documento que comprove, olha, eu me formei, está aqui o diploma, ok? E, obviamente, que esse diploma tem que ser reconhecido, tem que ser de uma faculdade reconhecida pelo MEC, tá bom? Não pode ser por uma faculdade qualquer. Senão daqui a pouco tinha uma faculdade em cada esquina e eu cobrando, enfim, mensalidades muito baratas, com professores muito mal qualificados. Se o professor tiver, né, e você te dá um diploma, você vai lá, um diploma qualquer, você vai lá na OAB, consegue se credenciar. Você imagina o nível de advogados que nós teríamos no nosso país, como que estariam os cidadãos desse país, né, em relação aos seus direitos. Isso não teria o menor cabimento. Então, para você, esse diploma tem que ser de uma faculdade, uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC, como diz lá o inciso 2º, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, ok? Tem uma questão aí, gente, que já caiu em prova também, tá? É sobre o diploma. Imagina o fulaninho, o Zezinho, cursou faculdade lá em Partido Alferes, nem sei se tem faculdade lá, né? E a faculdade fechou, ou ele já pediu o diploma 30 vezes e o diploma nunca chega, aí dizem que o diploma está em Brasília para assinar, ou desceu já e está no MEC, e enfim, ele não consegue o diploma. Aí vai levar 1, 2, 3 anos para conseguir o diploma para poder levar na OAB, tá? A OAB ajuda esse examinado, vamos dizer assim, né? Ajuda o indivíduo, o bacharel que quer ser advogado, tá? Então ela redigiu o artigo 23 do nosso regulamento, que é o regulamento geral da OAB, que a gente já conversou aqui, regulamenta o nosso estatuto. Ele diz o seguinte: o requerente à inscrição no quadro de advogados, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em Direito acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Vou ler de novo. O requerente à inscrição no quadro de advogados, na falta de diploma regularmente registrado, tá? Apresenta certidão de graduação acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Bom, o regulamento ajudou o bacharel, certo? Se o cara não tem o diploma, o que o cara faz? Pega o histórico escolar, juntamente com a certidão, de graduação, e fala: OAB, tá aqui, não tenho o diploma, mas tenho o meu histórico escolar, ok? Gente, próximo bloco a gente continua falando a partir do inciso 3º, ok?